você que está conectado conosco através do YouTube, seja muito bem-vindo à Comunidade das Nações Fortaleza. É uma honra ter você aqui conectado conosco nesse culto de quarta, nesse encontro dos santos, nesse lugar onde o Senhor fala e a igreja ouve, o ajuntamento daqueles que o Senhor escolheu para esse tempo, para serem instruídos. Então seja muito bem-vindo. Nós vamos ter um tempo de louvor, um tempo de palavra, e eu creio que Deus vai falar com você. Então já compartilha essa live no grupo da família, no grupo da faculdade, no grupo da escola. Compartilha para que mais pessoas possam ter acesso àquilo que o Senhor vai derramar nesse lugar, e você pode ser ferramenta de Deus, compartilhando aí um missionário na nossa transmissão aqui no YouTube. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, você pode acionar o nosso chat aqui no YouTube, porque nós temos um ministério que serve nas nossas redes para te acompanhar, para trazer instrução de eventos, enfim, como se batizar, como fazer parte, nossa agenda. Então, coloque aqui no chat, porque nós temos uma equipe preparada para te responder, tá bom? E se você já chegou aqui, eu já dei boa noite, e eu queria saber se você, igreja presencial aqui, já conhece a pessoa que está do seu lado. Se você não conhece, já dê boa noite, já diga para ela que ela é bem-vinda nesse local, já comece a fazer amizade, convide para o seu pequeno grupo, seja aí uma porta de Deus para essa pessoa que está do seu lado, no nome de Jesus. Nós temos esse tempo de raio-x, é um tempo onde nós comunicamos o que está acontecendo na igreja, e eu venho já falar com um aviso muito importante para você, mulher, porque toda primeira segunda-feira de cada mês, aqui na Comunidade das Nações, nós temos o culto de mulheres, que é o Modeladas Day. Então você, mulher que está aqui, que tem passado por dificuldades, que tem vivido tempos de tempestades ou tempos de alegria, venha estar aqui na segunda-feira, a partir das 19h30, tem um culto especial para você. Nessa segunda-feira em específico vai ser abordado sobre a criação de filhos, as dificuldades em relação à criação dos filhos. Então, se você tem passado dificuldade nessa área, ou tem conhecido uma história de alguém próximo a você que tem enfrentado dificuldades, convida essa mulher para estar aqui a segunda-feira, nessa próxima segunda-feira, dia 3, a partir das 19h30. Mas se você tem um tempo a mais, e se você quer chegar mais cedo, tem um projeto muito especial para você, porque as mulheres dessa igreja não brincam em serviço. Tem um projeto chamado Abraçadas, né? É um tempo de aconselhamento ministerial, é um tempo de aconselhamento pastoral, é um tempo de cura, é um tempo onde você pode abrir seu coração. Então, a partir das 18 horas, essas mulheres já estão aqui. Inclusive, se você estiver passando por alguma dificuldade jurídica, enfim, não sei qual é a área, vai ter gente aqui para te ajudar, para te aconselhar, porque essa igreja é uma igreja de muitas ênfases, essa igreja é uma igreja que olha para todos os lados, e nós somos agraciados por fazer parte da Comunidade das Nações. Então você, mulher, está convidada para estar aqui segunda-feira, a partir das 19h30 no Modeladas Day, e a partir das 18 horas no projeto Abraçada, aqui no hall da igreja, tá? Venha fazer parte desse momento. Quem vai estar aqui ministrando? A nossa bispa Raquel, a pastora Rose, e nós temos uma convidada especial, que é a doutora Neiliane Onofre. Então vai ser um tempo muito especial, como eu falei, vai ser sobre criação de filhos, e você pode estar aqui, né, aprendendo, sendo instruída para essa estação da sua vida, tá bom? E um outro momento muito especial, é o último do ano, é o nosso check-in. Não é no aeroporto, não é no hotel, é aqui na Comunidade das Nações. Então, o nosso check-in é um momento onde você está sendo convidado para conhecer a igreja, né? Conhecer os ministérios, a visão que os nossos pastores carregam para essa cidade, para essa comunidade, entender um pouco a dinâmica de como funcionam os cultos, né? Quais são os nossos alvos, qual é a nossa missão enquanto igreja aqui em Fortaleza, no Ceará, entender o que Deus está fazendo, conhecer as nossas ações missionárias. Enfim, é um tempo para você saber de fato o que a igreja faz, né? Nós vemos que tem muitas programações, e às vezes a gente congrega faz um tempo, né? Visita faz um tempo, mas não conhece de fato a igreja, não conhece a liderança. Então é um tempo para você conhecer mais de perto. Então você que tem se identificado com a Comunidade das Nações, você que tem se identificado, né, com os cultos, com aquilo que o Senhor tem feito, você tem encontrado um lugar aqui não apenas para sentar e assistir um culto, mas você quer se engajar no reino, esse lugar é para você, e é o último check-in de 2025.
Então, se programa para estar aqui. Vai acontecer no dia 28 de novembro e a inscrição, ela acontece através do nosso aplicativo. Isso mesmo, nós temos um aplicativo, lá você pode adquirir entradas para os nossos eventos, pode saber sobre as torres de oração, sobre o que está acontecendo. É um aplicativo muito legal. Inclusive, se você quer fazer parte de um pequeno grupo, você pode ir lá no aplicativo e falar: quero fazer parte do pequeno grupo, porque você vai ser direcionado para um pequeno grupo no seu bairro, no horário, no seu estilo. Se é de casal, se é de solteiro, se é misto, nós temos pequeno grupo para todo mundo aqui da igreja. Então, você pode fazer parte. Conheça o nosso aplicativo Comunidade das Nações Fortaleza, tá? E um outro momento muito especial, que eu acredito que é realmente o impacto, né? É o nosso impacto missionários. Não sei se vocês viram, mas lá na entrada, né? Nós tínhamos alguns voluntários lá com as plaquinhas sobre o impacto. Esse é o nosso último impacto missionário do ano, né? A nossa missão. Todo mês praticamente nós temos algum evento missionário dentro da juventude, né? Com os casais, nos pequenos grupos, enfim. Então você pode estar adquirindo lá a sua entrada. Vai ser no dia 28, 29 e 30 de novembro. Então não deixe de fazer parte para esse tempo. Nosso louvor já está se posicionando e eu creio que Deus vai falar muito com você nessa noite. Então já fala para a pessoa que está do seu lado aí, ó: ei, larga o celular, porque agora é você e Deus e mais ninguém. Amém? Pode ficar de pé e celebrar o Senhor, porque o Senhor está nesse lugar no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor, nós te louvamos nessa noite pela tua bondade, pela tua misericórdia. Aleluia, onde está a igreja que está pronta para adorar o Senhor nessa noite? Amém? Aleluia, glória a Deus. Você pode começar a adorar o Senhor onde você está, começar a agradecer a Ele por estar aqui nessa noite, por estar na presença dEle, de ter esse momento com Ele nessa noite. Comece a elevar os seus pensamentos a Ele agora. Comece a ter uma visão do Senhor agora sobre a tua vida. Aleluia, Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Oh, nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos porque só Tu és digno. O Senhor está sentado no mais alto trono. E nós somos a Tua igreja, Deus, que te ama, que te adora. E diante de Ti, Senhor, nós nos rendemos. Nós te exaltamos e dizemos, Senhor, que Tu és santo, Deus. Oh, nós nos juntamos com os anjos nessa noite e cantamos a Ti. E os anjos cantam, toda a criação exaltado és, santo pra sempre. Vamos juntos, e o teu povo canta a Ele, sim, ao Rei dos Reis. Santo, Tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Vamos, exalte o nome do Senhor, exalte. O Teu nome é o mais alto, o Teu nome é o maior, o Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. O Teu nome é sobre todos. O Teu nome é o mais alto, o Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos.
toda a criação exaltado, santo pra sempre. E o teu povo canta, e o teu povo sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre, e nós te exaltamos, te digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, todas as coisas são tuas, Jesus. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tua é a glória para sempre. Aleluia, aleluia. Você pode celebrar o nome do Senhor nessa noite com todo o teu coração, com toda a tua força, o Rei dos Reis e Senhor da igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Vamos louvá-lo com alegria. Você tem essa arma na sua mão quando você louva. O inimigo não resiste o teu louvor.
resistirão, barreiras vão ao chão, o medo se desfaz quando eu louvo. Eu sei que Deus comigo está, pra sempre reinará, com toda a criação. Vamos declarar: gigantes, gigantes não resistirão, barreiras vão ao chão, o medo se desfaz quando eu louvo. Eu sei que Deus comigo está, pra sempre reinará, com toda a criação eu te louvo. Aleluia, aleluia, em todo tempo eu te louvarei. Só em ti tenho vida, só em ti eu sou livre, junto com os céus eu canto, te louvo, te louvo. Vamos, só em ti tenho vida, só em ti eu sou livre, junto com os céus eu canto, te louvo. Você pode cantar isso comigo? Vamos. Só em ti tenho vida, só em ti eu sou livre, te louvo, te louvo. Só em ti tenho vida, só em ti eu sou livre, junto com os céus eu canto, te louvo, te louvo. Gigantes não resistirão, barreiras vão ao chão, o medo se desfaz quando eu louvo. Eu sei que Deus comigo está, pra sempre reinará, com toda a criação. Vamos dizer isso mais uma vez. Gigantes não resistirão. Declara isso, vai. Sobre a tua vida, Ele é poderoso. Eu sei que Deus comigo está, pra sempre reinará, com toda a criação eu te louvo. Te louvo, te louvo, com tudo que tenho e sou, eu te louvarei, Senhor, Senhor. Aleluia. Tu és Deus, tu és poderoso, tu és poderoso. Eu te louvo em todo tempo, Pai. Aleluia, a tua presença é a melhor coisa que nós temos, Senhor. Aleluia, a tua presença é tudo para nós. A tua glória que nos sustenta, Deus. Nós dependemos de ti, Senhor. Aleluia. Seu amor me trouxe aqui, pra entender que sou de ti. Em outros lugares eu busquei, e em tua presença achei o meu lugar. Vamos dizer isso? O seu amor me trouxe aqui, pra entender que sou de ti. Em outros lugares eu busquei, e em tua presença achei o meu lugar. E agora sou dependente da tua glória, fui atraído pelo seu amor, não vou fugir da tua presença, eu só quero te contemplar. Tudo que eu mais quero
amor me trouxe aqui pra entender que sou de ti. Em outros lugares eu busquei, em tua presença achei o meu lugar. Sou dependente da tua glória, fui atraído pelo seu amor. Não vou fugir da tua presença, eu só quero te contemplar. Sou dependente, sou dependente da sua glória, fui atraído pelo seu amor. Não vou fugir da tua presença, eu só quero te contemplar. Oh, é tudo que eu mais quero. Oh, te ver, Senhor. Mostra-nos a tua glória, a tua glória. Se você deseja ver a glória do Senhor, comece a clamar, comece a exaltá-lo nessa noite. Entrega o teu coração, cante bem alto. Sou dependente, sou dependente da sua glória, fui atraído pelo seu amor. Não vou fugir da tua presença, eu só quero te contemplar. Você pode dizer isso bem alto para Ele nessa noite? Sou dependente, fui atraído pelo seu amor. Não vou fugir da tua presença, eu só quero te contemplar. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero. Eu só quero ver você. Vamos declarar isso. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Diga mais uma vez. Só quero ver você. Só quero ver você. Mostra-me tua glória, Senhor. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero. Então me leva, Senhor. Então me leva à sala do trono e mostra tua beleza. Quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra tua
era lindo assim, o meu noivo esperado. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Vamos, igreja! O meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Seja bem-vindo, Jesus. Oh, seja bem-vindo. Nosso amado Yeshua, meu amado das nossas almas. Faça um trono de louvor neste lugar para Deus, exaltando o seu Filho Jesus, o nosso amado, a quem veremos um dia face a face nos céus. Levante as suas mãos bem alto, se você pode, querido, e se renda à presença de Jesus, porque Ele está neste lugar. Yeshua é aquele que foi morto, mas reviveu, e os seus olhos continuam brilhando sobre nós. A sua presença é mais doce do que puros mel. A sua grandeza é exaltada entre os homens, entre as nações. Eu e você somos filhos, somos irmãos de Jesus e podemos contemplar a sua face. Portanto, mais uma vez, com vigor, com força, diga esse nome: Yeshua, aquele que te trouxe das trevas, aquele que te tirou de um lugar onde você não tinha destino e te deu um destino. Louve ao Senhor! Aleluia! 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 O meu amado é o mais belo em mim. O meu amado é o mais belo em mim. Milhares de milhares. Antes de você se assentar, levante as mãos e diga palavras para Jesus. Ele que é lindo, Ele que é excelso, Ele que é tremendo. Você que reconhece que Jesus tirou você do mundo do pecado, das trevas, da condenação e trouxe para o seu reino, para a luz. Diga palavras de adoração ao Senhor. Fale palavras do seu coração, de tudo aquilo que você reconhece que Jesus é para você. Aleluia, Ele é exaltado. Aleluia, e dê um forte aplauso a Ele, porque Ele está nesse lugar. Aleluia, aleluia. Sente-se por um instante. Quero te convidar a continuar celebrando a Jesus, o nosso Rei, nosso amado, aquele que para muitos apenas era, mas para nós Ele é e sempre será, porque Ele está vivo. Ainda que para muitos Ele esteja numa cruz pregado, para nós Ele está ressurreto, Ele está à direita de Deus, Ele intercede por nós. Ele é o nosso amado. E eu quero te convidar nesta hora de dízimos e oferta
e ofertas a celebrar ao Senhor. Como diz o Salmo 96, cantando um cântico novo. Queridos, eu quero te motivar a que nesta noite você também faça uma canção nova através da sua oferta. Que não seja um ato de repetição na presença de Deus, mas que você coloque outra vez, mais uma vez, o seu coração. O Salmo 96, no primeiro verso, diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Eu não sei qual é o seu primeiro pensamento quando você abre os seus olhos. Eu não sei qual é a sua primeira palavra quando você sai da sua cama. Eu não sei como você se levanta no dia, mas eu quero te dizer que antes que você se levante, Deus já está olhando você. Deus já está contemplando você. Ele já preparou o seu dia. Se você é filho, Ele tem um caminho para você. E quando Ele te convida, o salmista, a cantar um cântico novo, ele está dizendo assim: reconheça a grandeza de Deus. Por quê? Porque todos os dias nasce o sol para você. Já percebeu isso? Não, pastor, tem dia que está nublado. É porque você não está vendo. O sol está lá por detrás das nuvens. E talvez o seu dia já amanheça também assim, meio que conturbado, com muitas coisas a resolver. Deus está também acima dos seus problemas, por detrás do seu problema, acima dos seus problemas. Ele está, assim como o sol nasce. Por isso que o salmista me convida e te convida a cantar, a celebrar e cantar um cântico novo. Não importa como vai ser o dia, aqueles que reconhecem Jesus na sua história, eles cantam um cântico novo. Pastor, mas eu tenho tantas coisas a resolver. Cante antes de tudo um cântico novo, celebre ao Senhor. Mas eu nem sei como vai ser o meu dia. Isso é melhor ainda, porque é por fé, não é por vista, não é pelo que eu sei, é por aquilo que Ele sabe, é por aquilo que Ele vai fazer, não é por aquilo que eu vou conseguir com as minhas mãos. É por isso que eu celebro toda manhã, meditando na palavra dEle. O reconhecimento da grandeza vem quando eu abro os olhos. E como é gostoso reconhecer todos os dias que a misericórdia do Senhor, ela se renova sobre a minha vida. Porque se não se renovasse, nem os meus olhos eu abriria. Mas o Salmo 96, ele ainda diz assim: deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entre em seus átrios trazendo ofertas. Para além da celebração, que eu quero te convidar e motivar todos os dias a fazer, cantando um cântico novo, eu quero te convidar também a entrar na presença dEle. Pastor, eu nunca saio. Não tem problema, que seja apenas uma retórica, mas quando você pensar na grandeza de Deus, e pensar na prioridade que a minha e a sua vida deve dar a Deus, você vai fazer um ato de entrega, aqui no culto, com dízimos e ofertas, mas no seu trabalho, dando prioridade a Deus. Já pensou naquele lugar que você chega e às vezes você diz assim: eu tenho que de novo trabalhar aqui? Antes de você colocar o pé na sua empresa, diga assim: eu estou aqui, e se eu estou, Deus está também. E onde eu estou é lugar da bênção de Deus, é lugar da grandeza, da majestade. Portanto, não murmure, não reclame, dê graças a Deus se você vai entrar no seu emprego. Mas pastor, eu saí para procurar emprego. Ao pisar os pés fora da sua casa, diga assim: aquilo que eu vou encontrar, eu dedico ao Senhor. Isso é entrega. Isso é oferta, é se ofertar. Mesmo que você não tenha nada, se entregue, coloque a sua vida como uma entrega sacrificial ao Senhor, dizendo: não importa o que aconteça, eu o amo, eu sou dele e ele é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso é celebração, queridos. Isso é entrega. Por isso eu quero te convidar nesta noite, a você que está no templo, a você que está na sua casa também nos assistindo, e tem aí na sua tela o QR Code, o Pix da nossa igreja, a participar daquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, amamos ao Senhor, celebramos, nos entregamos, Ele vai alcançando mais gente. E como nós temos alcançado?
em todos os lugares desse país, há uma igreja viva, que celebra e que se entrega, e que não se importa de dar prioridade a Deus. Por quê? Porque quando nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o que diz o texto? Todas, absolutamente todas as demais coisas nos são acrescentadas. Se você confia nisso, pega o seu envelope, chame um dos diáconos que está passando perto de você com a nossa máquina, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e celebre ao Senhor. E diga: Deus, muito obrigado pelo que o Senhor é na minha vida. O Senhor é Deus grande, o Senhor é Deus tremendo. O Senhor fez os céus e a terra. O Senhor é majestoso, está acima de tudo, de todas as coisas, de todas as pessoas. Mas olha como eu te celebro, porque o Senhor se importa comigo e me vê, ainda que na minha pequenez, Senhor. Mas o Senhor se importou comigo e morreu por mim na cruz do Calvário. Por isso eu o celebro, eu o adoro. Mas a minha alma não está satisfeita só em te celebrar, Pai. E eu quero participar do que o Senhor está fazendo na terra. Eu quero, Senhor, que a Tua glória seja manifesta nos 4 cantos desse país, das nações. Por isso, Senhor, eu entrego daquilo que o Senhor tem me dado, um pouco, uma parte. O dízimo é Teu, mas as ofertas daquilo que o Senhor tem me dado, eu quero repartir com muita gente, porque a Tua palavra me ensina que aquele que dá, mais se lhe acrescenta. E então o Teu reino cresce, porque nós nos fazemos para a glória do Teu nome. Se você entende esta palavra e quer celebrar o Senhor com a sua vida, com o seu dízimo, com a sua oferta, cantando um cântico novo, com uma oferta nova, em cheiro suave ao Senhor, saia do seu lugar, vem aqui, entregue no altar de Deus a sua oferta, o seu dízimo, e Ele abençoará a sua vida para sempre, em nome de Jesus. Nada novo achei pra dizer, então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, No dia 3 de novembro, às 19h30, acontece mais uma edição do Modeladas Day, culto de mulheres da CN Fortaleza. Uma noite de adoração, palavra e transformação, com a bispa Raquel, a pastora Rose e a doutora Neiliane Onofre. Venha viver um tempo de fortalecimento e propósito no Modeladas Day. Antes do culto, o projeto Abraçadas estará em atendimento.
tempo de escuta, acolhimento e cuidado. O CN Kids está de portas abertas para você que quer servir e fazer parte do que o Senhor está fazendo. No dia 22 de novembro, às 15 horas, acontece o último check-in do ano. Não perca essa oportunidade de viver o propósito e servir com alegria. Vem aí o Impacto de Missões em Itapipoca, de 28 a 30 de novembro. Serão 3 dias para proclamar o Evangelho, servir a cidade e experimentar o mover de Deus. Não fique de fora. Participe dessa missão e faça parte do que o Senhor está fazendo. No dia 29 de novembro, às 9 horas da manhã, a Escola CN Kids de Música e Artes te convida para o musical Samuel, o Chamado de Amor. Um momento de adoração e celebração preparado com muito carinho pelas nossas crianças. Não fique de fora dessa apresentação especial. Atenção, intercessores! No dia 11 de dezembro, às 19h30, no Auditório 3 da CN Fortaleza, o pastor Murilo e a Sami Forte conduzirão uma reunião de alinhamento para antigos e novos intercessores. Será um tempo de ensino, unidade e fortalecimento do nosso ministério de oração. Se você é novo, essa é a oportunidade perfeita para se envolver e fazer parte do que Deus está construindo através da intercessão. Você está pronto para se conectar, se inspirar e descobrir o propósito de cada ministério da nossa igreja? Chegou a hora de fazer o seu check-in. Conheça um pouco sobre nossa igreja, nossos ministérios e a visão dos nossos pastores. Inscrições pelo aplicativo da CN Fortaleza na aba Eventos. Te esperamos lá. Um chamado para influenciar. O brasileiro é guiado pela fé em Deus, pelo amor à família. A educação é a base de tudo. Dependem das decisões políticas. Sabendo do poder transformador que a arte pode representar na vida de uma pessoa. Mídia transforma informação em inspiração. Negócios que unem inovação e propósito. 7 montes. Uma geração chamada a dominar. Upgrade 2026. Dominion. Olá, querido, aqui é o pastor Lucas, passando para dar um recado importantíssimo em relação à juventude aqui. Você que tem entre 11 a 14 anos, seu lugar é no UP, no segundo e no quarto sábado do mês, a partir das 16 horas. E para você, pai, que quer que seu filho se envolva, traga o seu filho e fique também, porque durante os cultos do UP nós temos a sala de paz. Você que tem entre 15 a 20 anos, o seu lugar é no Move. Nosso culto acontece do primeiro e no terceiro sábado de cada mês, às 16h30. Você entre 21 a 29 anos, seu lugar é no Jota, no segundo e no quarto sábado do mês, a partir das 19h30. Não fica de fora, se você é jovem, se envolve, porque tem muito de Deus para ser derramado sobre você. Deus te abençoe. Na Comunidade das Nações, acreditamos que a igreja cresce em comunhão. Nos pequenos grupos, você encontra cuidado, amizade e crescimento na fé. Não caminhe sozinho, faça parte de um PG e viva de perto o que Deus está fazendo na nossa igreja. Moisés, tá sabendo que agora há um novo servo de Deus? Um novo servo? Então é melhor eu abrir mais espaço. Mais um servo? Espero que ele saiba mirar bem. Um novo servo? Corajoso, espero. Mais um para ajudar? Já estava na hora. Esse discípulo não tem um nome só. Ele vive em cada um que serve. Você que serve com amor. Você que faz essa casa funcionar. Vem celebrar com a gente. Vem ligeiro, antes que Paulo escreva uma carta só para te cobrar presença. Além dos 12, Festa dos Voluntários, para todos que servem na Comunidade das Nações. Dia 25 de novembro na CN Fortaleza. Não falte! Esse foi o nosso CN News. Siga-nos nas nossas redes sociais. Estava desligado. Cadê o povo que ama Jesus? Já chegou aí? Amém, aleluia. Eu queria um pouquinho mais de luzes aqui,
para eu ver. Cadê os nossos visitantes que estão aqui hoje pela primeira vez? Queria que você levantasse a sua mão. Que alegria receber vocês aqui. Fica com a mão levantada até alguém chegar a você. Nós queremos te entregar algumas informações para você ficar apaixonadinho por nós e querer voltar, amém? Mas a gente sempre fala aqui que foi o próprio Deus que te trouxe. Você não está aqui por obra do acaso, você está aqui porque Deus tem uma mensagem especial para o seu coração, amém? Quantos aqui estão cheios de expectativas pela palavra de Deus? Olha, tem alguns, hein? Será que tem mais? Tem mais gente animada aí para receber da parte de Deus? Amém, amém, glória a Deus. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Eu sei que ainda tem pessoas se movimentando lá atrás, mas nós vamos preparar o nosso coração para receber a palavra do Senhor nesse momento. Nós já adoramos ao Senhor e como é bom reunir em volta do nome dEle. A Bíblia diz, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, Deus está presente pelo poder da sua palavra. Não precisa ninguém sentir um arrepio, ninguém vir aqui falar nada. Jesus está aqui pelo poder da tua palavra. Amém, queridos? Põe a mão no seu coração, vamos agradecer, vamos preparar a terra para receber a palavra. Pai, nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos o teu santo nome, nós entronizamos o teu Filho Jesus nesse lugar, nós declaramos o quanto nós te amamos, o quanto nós nos alegramos, ó Deus, em sair das nossas casas e estar aqui nesse ambiente, Senhor, de adoração com os nossos irmãos, e Senhor, poder ouvir uma palavra do teu coração agora. Ah, Deus, o nosso coração estava aguardando por esse momento, então libera aquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós, pelo poder da tua palavra, porque nós desejamos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, queridos? Eu estou com uma palavra faz alguns dias no meu coração, e quando Deus coloca uma palavra, parece que as coisas começam a saltar e você começa a enxergar aquela palavra em tantos lugares. E a palavra que está no meu coração é ao que vencer. Essa expressão ao que vencer, ela acontece lá no livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3. Ela acontece várias vezes quando João está escrevendo as cartas às 7 igrejas. Então, sempre as cartas, ela vai começar ali com uma exortação, vai começar com uma direção de Deus, com uma voz de Deus para aquele povo, para aquela igreja. E ela vai terminar sempre com uma promessa. E as expressões que iniciam essas promessas são ao que vencer. E eu quero hoje pedir a graça de Deus para comunicar aquilo que está no meu coração sobre o nosso coração nessa noite. Quando a Bíblia vai dizer esse termo ao que vencer, a palavra no original, no grego, ela tem uma raiz na palavra nikon, que significa vencer, conquistar, prevalecer, e é a mesma raiz da palavra Nike. Talvez você esteja com um aí no pé agora. Nike. Então, toda vez que a Bíblia vai usar essa expressão ao que vencer, ela está se referindo àquele que permanece fiel até o fim. Aquele que, apesar das lutas, apesar das aflições, aquele que compreender as verdades divinas, aquele que tiver os olhos abertos do coração, aquele que desejar mais que tudo a presença do Senhor, aquele que
ele vai vencer. Então, as cartas às 7 igrejas significa a voz de Jesus, quando ele ajunta o seu povo, quando o seu povo começa a se organizar em um grupo de pessoas para adorá-lo, para buscar a face dele, para alcançar outras pessoas. Então Jesus, ele libera a sua voz. E é isso que nós precisamos entender quando você sai da sua casa em plena quarta-feira e você vem aqui. Jesus está liberando a sua voz sobre a igreja. Jesus está liberando direção, Jesus está liberando graça, porque o que ele fez com as igrejas de Apocalipse, ele faz conosco até hoje. Ele sempre está nos convidando para ocupar o lugar do vencedor, para ocupar o lugar daquele que não se importa com as coisas que são passageiras, mas que estão ligadas à eternidade. E Jesus, ele usa essa expressão para mostrar valores eternos. Sabe, queridos, pelo que você está lutando, pelo que, sabe, nós estamos enfrentando, gastando a nossa energia, o que está consumindo a nossa vida hoje? Se você parar e fizer uma escala e você puder colocar ali em uma planilha aquilo que vai passar e aquilo que vai ficar para sempre, se você pudesse avaliar hoje, como está o seu coração? Pelo que você está lutando? Sabe, amados, a prioridade de quem entendeu a eternidade muda muito. A prioridade das pessoas que entenderam que lutar por coisas eternas muda totalmente os nossos valores. A gente começa a lutar pela nossa casa e a trabalhar e a esforçar por trazer o pão, mas a gente também vai lutar para manter o coração de todo mundo conectado. A gente não vai apenas preocupar em construir paredes físicas, mas a gente vai preocupar em construir paredes firmes emocionais. Nós vamos entender que não é apenas aquilo que passa, mas é aquilo que fica, que nós estamos construindo. Ei, deixa eu te lembrar, você vai deixar para o seu filho, não é imóveis que vai permanecer para sempre, mas é a marca de Jesus que você conseguir imprimir no coração dele. Isso é eterno, isso vai ficar para sempre, queridos. Ao que vencer, ao que vencer. E Jesus, ele usa essa expressão também para revelar o caráter do verdadeiro discípulo. Sabe, queridos, a história conta que 70 anos após Jesus morrer e Jesus ele voltar para o céu, eles acreditam, muitos historiadores, que algumas palavras lá de Mateus 24 e de Apocalipse se cumpriram naquele tempo, porque a perseguição e o terror foi tão grande sobre a vida daqueles discípulos que eles acreditavam ser o fim dos tempos. Para você ter ideia de quanta perseguição eles sofreram. Então, quando Jesus vai falar ao que vencer, ele está falando para homens que foram postos em Coliseu. Ele está falando para homens que aguentaram perseguições. Ele está falando para homens que perderam suas casas e saíram pelo mundo para carregar uma mensagem poderosa. Jesus, quando ele está falando isso, ele está dizendo, olha o que vencer. Aquele que suportar a perseguição, aquele que não abrir mão da verdade, aquele que não negociar valores. Quando ele diz isso, ele está revelando o caráter dos seus discípulos. E Jesus também ele usa essa expressão para lembrar que a vida cristã é uma jornada de superação. Quantos aqui sabem que você já venceu os seus gigantes? Quantos aqui já venceram, mataram os seus leões e sabe que você está de pé porque Deus te sustentou?
Sabe, queridos, a vida cristã é uma vida de superação. É uma vida de que o inimigo vai tentar nos derrubar, mas nós vamos voltar para o nosso lugar de confiar em Deus, amém? O inimigo vai tentar trazer para o nosso coração ilusão de ótica. Eu estou bem impressionada com um fato aí da medicina que o bispo ele fez agora a cirurgia da catarata e ele implantou lentes, né, nos olhos, que é parte do processo da cirurgia. E é muito interessante que os olhos e a lente, eles estão totalmente abertos, estão totalmente prontos para enxergar tudo. Mas o cérebro precisa se adaptar para que os olhos vejam. Então, entenda que a gente enxerga a vida com a nossa mente, com aquilo que a gente pensa. A gente não enxerga a vida com os nossos olhos. Às vezes você está vendo uma situação difícil, mas se você é crente, você está com o pensamento no alto. Você está com o pensamento em Cristo. Aleluia! Aleluia! E é isso que acontece, queridos. Então, a nossa mente, ela começa a entrar em um alinhamento daquilo que Deus tem para nós. Por isso, essa palavra é importante para o nosso coração. E eu quero avaliar com vocês cada promessa que Deus fez para cada igreja. E a primeira está lá em Apocalipse 2:7, que é para a igreja de Éfeso. Entenda que a igreja de Éfeso era uma igreja muito trabalhadora, uma igreja muito esforçada, uma igreja que era envolvida nas atividades. Mas o que Jesus alinhou naquela igreja foi que, mesmo sendo uma igreja ativa, eles tinham perdido o primeiro amor. Mesmo eles, entrando e saindo da igreja, eles fazendo coisas, mas é como se Jesus está falando, olha, vocês não podem entrar no automático, vocês não podem se acostumar. Às vezes a gente entra na igreja e está cantando a música que a gente já ouviu 50 vezes, e o seu coração vai para um lugar assim, eu já sei essa música, eu estou cansado dessa música, e o seu coração não vislumbra com a presença de Deus, com aquilo que Deus está fazendo. Então, essa igreja, ela tinha perdido a simplicidade, o primeiro amor. Então, se você entender que a vida, querido, não é feito por esforços humanos, não é feito por aquilo que a gente faz, mas a vida é feita por aquilo que a gente se torna, quem nós estamos nos tornando em Deus. Deus é o maior interessado no nosso coração. Sabe, e Deus, Ele ama quando a gente serve a Ele, que a gente chega mais cedo, a gente é voluntário, a gente vai estar aqui na festa dos voluntários. Jesus ama a nossa festa, amém? Quantos voluntários a gente tem aí? Aê! Só que Jesus, Ele está mais interessado no nosso coração do que na nossa mão. Porque se a sua mão for fazer algo que o seu coração não está lá, Jesus não está recebendo. Toda vez que nós vamos fazer algo porque, eu sinto uma obrigação, ou eu vou fazer algo porque estão me cobrando lá no meu PG que eu tenho que servir na igreja. Se estão fazendo isso, esse PG é bom, fica lá, viu? Só que eu não posso fazer por obrigação, porque onde tiver as minhas mãos fazendo algo, mas o meu coração não estiver, Jesus não vai receber. Entenda que nós não podemos nos mover pela força do nosso braço. E a promessa a essa igreja, que é uma igreja trabalhadora, mas que perdeu o vislumbre da simplicidade, da humildade. Sabe, queridos, às vezes o tempo passa e nós começamos a escolher a forma com que Deus fala com a gente. A gente fala assim, não, só vou se for o bispo. Se não for, não vou. É fulano que vai pregar, vou-me embora. Passa o tempo e a gente começa a querer escolher a forma com que Deus vai falar com a gente, ou a forma com que a gente vai tocar o coração de Deus. E é isso que Deus está dizendo para essa igreja de Éfeso. Ei, não, Deus está falando para o nosso coração aqui, que existe um lugar para se voltar, que é o lugar do primeiro amor, que é o
o lugar do primeiro encontro. E olha a promessa para essa igreja. Mesmo sendo uma igreja que estava ali no ativismo, sem o coração envolvido, mas Jesus no final fala assim para eles: ao que vencer, dar-lhes-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha o que Deus está falando com essa igreja. Eu estou chamando vocês para um lugar onde eu estou. Eu estou chamando vocês para o paraíso. Sabe, queridos, é por isso que Deus, às vezes Ele nos vê tendo um certo comportamento e Ele diz exatamente o contrário. Ele vê você esfriando, Ele vê você no automático e Ele está dizendo sobre você: ei, eu convido você a comer da minha árvore da vida, no lugar da presença onde você foi alimentado um dia, onde você foi achado. O Senhor está falando hoje: ei, sabe, a sua recompensa vai ser estar na minha presença e se alimentar daquilo que eu tenho para você. Você não vai viver dos aplausos, você não vai viver das afirmações de homens, mas você vai viver do sim e do amém de Deus sobre a sua vida, querido. E é isso que o Senhor está falando. E é tão maravilhoso esse lugar, sabe? Comer da árvore da vida significa a comunhão eterna com Deus. Aquilo que às vezes você tem altos e baixos. Tem dia que você está triste, que você está arrasado, mas tem dia que você está feliz. E a árvore da vida é esse sustento de estabilidade. É esse sustento de Deus olhar para a gente, e a gente olhar para Ele, e a gente poder dizer: Senhor, ainda que tudo que eu planejei deu errado, mas eu continuo me alegrando no Senhor. Eu continuo esperando no Deus da minha salvação. Sabe, queridos, e também a vida eterna, ela vai representar a restauração da intimidade perdida no Éden. E é por isso que mesmo que talvez hoje você entrou aqui e se sentindo tão distante, mas o chamado de Deus para você é: volta ao jardim, volta ao primeiro amor, volta ao lugar da comunhão. E é isso que acontece com essa igreja aqui de Éfeso. E depois a gente vai para a segunda igreja, e era a igreja de Esmirna. Esmirna era uma igreja perseguida, mas ela foi fiel em meio ao sofrimento. Sabe, queridos, nós não podemos contabilizar as mágoas, nós não podemos olhar para a nossa história a partir daquilo que nos feriu, ou a partir daquilo que deu errado. Mesmo que você esteja sendo perseguido de várias formas, mesmo que você está que nem um João bobo, tentando se levantar, vem algo e te derruba de novo. Mas a palavra para essa igreja era: aguenta firme, vocês têm sido fiel no meio do sofrimento. Sabe, queridos, nós precisamos manter os nossos olhos em Jesus, para a gente suportar o dia mau e para a gente não cair no dia bom. Porque tem muita gente que até suporta o dia mau, mas vem para a igreja, vai para o monte, mas quando chega o dia bom, se esquece da presença do Senhor. E hoje nós estamos aqui olhando para essa igreja, e o prêmio, a promessa sobre essa igreja de Esmirna era essa: ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor não será atingido por aquilo que é passageiro. Ou seja, nós não estamos sentenciados a viver uma vida eterna longe de Deus, mas nós somos convidados todos os dias por Deus a entrar nesse lugar de vida eterna e de gozo. Ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. O que Jesus está dizendo: olha, a vida eterna é garantida. Quem vence o medo da morte e a pressão, queridos, que às vezes nós enfrentamos, a perseguição, vai com certeza reinar com Cristo. Eu fico imaginando um dia Jesus descendo nas nuvens, e você que, sabe, aguentou, você que ficou, você que andou a segunda milha, vendo Jesus, e Jesus
aquele que venceu, aquele que também aguentou, aquele que também suportou, se encontrando com você e você olhando para o rosto de Jesus e você poder dizer: Senhor, nós vencemos, Tu és fiel, eu venci com o Senhor, eu venci com o Senhor. E a outra igreja é a igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma igreja que vivia em um centro de muita idolatria. Pérgamo convivia diariamente com um trono de Satanás dentro dela, com imoralidade. A cidade era assolada por isso. Mas a promessa de Deus sobre Pérgamo era essa: ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha branca estará escrito um novo nome. Essa foi a promessa de Deus para um povo que vivia em um sistema demoníaco, opressor. Sabe, queridos, maná escondido significa que Cristo é o nosso pão vivo. Maná escondido é aquilo que nós geramos quando nós entramos no nosso quarto, nós fechamos a nossa porta, nós sabemos que o inimigo está lá fora, furioso, querendo entrar, querendo atingir o nosso casamento, querendo atacar os nossos filhos. Mas maná escondido é aquilo que você gera em Deus quando ninguém está vendo, e lá desse lugar você está vencendo as suas guerras, você está colocando o inimigo para correr, porque tem maná escondido na sua vida. Amém, queridos? Tem maná escondido, tem provisão de Deus. Aleluia, isso é maná escondido. É quando você está nesse lugar em Deus. Mateus 6:6 vai dizer: olha, quando tu orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ora, o teu pai que está em secreto te vê, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Isso é maná escondido. Isso é a provisão para a gente vencer o sistema, para a gente vencer o mundo. E a essa igreja que está nesse lugar tão desafiador, Deus fala: vocês vão receber de um maná escondido. Sabe, queridos, maná escondido é olhar para o alto e ter convicção que de lá vai vir o seu socorro. Não vai ser, sabe, da promessa de alguém, não vai ser de um contrato que você fechou, mas é do alto que vai vir o seu Não olhes para trás, segura na mão de Deus e vai. Aleluia, ao que vencer, aleluia. E, queridos, o texto vai continuar e vai falar de um nome que Deus daria a esse povo, a essa igreja, uma identidade celestial, uma identidade pessoal. Sabe, queridos, quando Deus dá um novo nome, Ele não troca apenas o nosso nome, mas Ele troca a nossa natureza. No seu novo nome contém sua nova natureza. Naquilo que Deus está fazendo na sua vida, nas mudanças que Deus está fazendo, os lugares de onde Deus está te tirando. Não é apenas sobre um novo nome, mas é sobre uma nova natureza. Nomes na Bíblia significava destino e a natureza. Significava o propósito que aquela pessoa carregava. Então, quando a Bíblia vai dizer para essa igreja: olha, ao que vencer, eu dar-lhe-ei do maná escondido e dar-lhe-ei um novo nome. A Bíblia está dizendo que mesmo que você vive em um lugar caótico,
mesmo que a sua casa seja desafiadora, mas você não vai ser corrompido, mas você vai ser um grande influenciador do reino de Deus. Nos lugares onde Ele tem te plantado, nos lugares onde Ele tem te colocado. Sabe, queridos, ao que vencer é a palavra de Deus sobre nós nessa noite. O vencedor, ele vai receber esse sustento espiritual, esse perdão. Sabe, o seu nome é perdoado. Talvez o diabo tenha colocado sobre você um estigma e um peso de vergonha, de culpa e de condenação. E sabe, queridos, eu estava ouvindo uma pessoa há poucos minutos ali, e a pessoa dizendo sobre um lugar que outras pessoas não estavam confiando. E eu disse, olha que bom isso, é tão bom quando você chega na sua vida em um lugar que as pessoas que eram para acreditar em você, elas não estão acreditando. Porque é nesse lugar que você vai entender que você precisa acreditar em Deus e acreditar em você. Porque se você não acreditar em você, não adianta o mundo inteiro acreditar, não adianta o mundo inteiro te aplaudir. Aquele que vencer é aquele que vai entender a sua força, a sua capacidade de se reerguer por dentro, mesmo quando tudo parece perdido. Sabe, queridos, a Bíblia é cheia de ensinamentos, e Davi foi esse homem que nos ensinou que, olha, quando não tem ninguém profetizando para você, não tem palavra vindo do céu, não tem ninguém te afirmando, você tem que olhar no espelho, colocar a mão no peito e falar, por quê? Está abatido a minha alma. Espera em Deus, espera em Deus. Sabe, queridos, talvez nessa noite, você chegou aqui com várias impressões erradas, mas eu sinto no meu espírito que Deus está ajustando algumas lentes para aquilo que Ele quer fazer nesse tempo na sua vida, porque ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida eterna. E a quarta igreja é a igreja de Tiatira, uma igreja que lutava contra falsas doutrinas, que lutava contra o espírito de Jezabel. Sabe, amados, o que nós vencermos, nós teremos autoridade. Tudo aquilo que você já venceu na sua vida, Deus já te pôs como autoridade. E quando você exerce essa autoridade, Deus está selando do céu o seu ciclo de transformação, o seu ciclo de mudança. Tudo aquilo que você venceu, você precisa exercer autoridade. Você precisa encontrar alguém que está passando luta nessa mesma área, e você precisa liberar o que você venceu sobre essa pessoa, para que os céus reconheçam a sua patente de vencedor, a patente de um novo homem e uma nova mulher. E essa igreja, ela lutava contra doutrinas e seduções de Jezabel. Nós, queridos, precisamos entender que nós, como nação brasileira, por muito tempo, nós somos conhecidos como a nação, o país do carnaval, o país da carnalidade. Nós somos conhecidos por tanto tempo pelos bebês que foram gerados no carnaval. Mas nós estamos crendo e vivendo, pessoas que estão de fora estão vendo que nós estamos vivendo um avivamento de transformação pessoal, de homens e mulheres posicionados em Deus, e que nós não seremos mais essa nação conhecida apenas pelo carnaval, mas nós seremos uma nação cheia do poder e da glória de Deus sobre nós. Nós abençoamos o nosso território brasileiro e nós declaramos sobre ele o governo completo de Deus, em nome de Jesus. Nós abençoamos o Rio de Janeiro, toda aquela crise, aquela guerra que está acontecendo, nós cobrimos a vida daqueles policiais e nós declaramos a justiça de Deus, o sol da justiça. Nós declaramos o Espírito Santo encontrando aqueles homens que estão fugindo e trazendo luz naqueles corações. Nós abençoamos o nosso território brasileiro, em nome de Jesus. Sabe, queridos, esse texto está dizendo que nós não podemos, o que Jesus estava falando para essa igreja, era que eles não poderiam mais tolerar esse espírito de sedução, não apenas sexual, mas de corrupção, sabe, de negligência.
Quantos de nós, às vezes Deus já nos entregou algo e nós estamos ainda no lugar da negligência. Deus já falou, olha, vai, fala do meu amor para esse grupo de pessoas. Esse grupo eu separei para você cuidar para mim, para você alcançar para mim. E essa igreja, ela foi visitada com essa voz de Jesus. Olha, não tolere mais a falta do posicionamento, não tolere mais a apatia, não tolere mais, sabe, o esfriamento, porque o que Deus vai fazer no nosso país vai ser através de cada PG, cada, sabe, grupo de MMI, que eu vejo pessoas entrando de um jeito e saindo transformadas. Sabe, o que Deus vai fazer na nossa vida depende que você cumpra o seu chamado, que você não negligencie aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Nós estamos envolvidos contra essa batalha do espírito da sedução na nossa nação. Nós estamos aqui empenhados, casa por casa, culto por culto, em gerar, sabe, liberar da presença de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa nação. E a Bíblia vai dizer para essa igreja que estava lutando contra essas falsas doutrinas. Sabe, queridos, nós precisamos entender que, além da teologia, que é importante, o que é a teologia? É uma forma organizada de explicar os processos divinos, os tempos. Isso é uma teologia. E ela é importante, mas apesar da teologia, nós precisamos ter relacionamento com Deus. Porque apenas a teologia, você não vai conseguir discernir as falsas seduções. Hoje em dia você abre a internet, tem mensagem para todo gosto, tem mensagem para tudo. Outro dia eu vi até um meme super engraçado que alguém falando assim, olha, não seja amigo do seu filho. Aí daqui a pouco outra pessoa, seja amigo do seu filho. E daqui a pouco alguém fala uma coisa e daqui a pouco fala outra coisa totalmente diferente. Entenda que para a gente ter essa graça de discernir o desejo e a vontade de Deus, tem que ir além da letra, tem que passar da teologia e tem que ir para o relacionamento, tem que ir para o joelho no chão, tem que ir para a boca no pó, para que Deus comunique ao nosso coração aquilo que Ele tem para nós nesse tempo, queridos. Isso é muito importante. Mas olha só, qual era a promessa dessa igreja que estava nesse cenário de falsas doutrinas e sedução? Olha só, Apocalipse 2:26 vai dizer, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e dar-lhe-ei a estrela da manhã, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Sabe, queridos, quando Jesus ele está falando isso, ele está falando que nós vamos reinar com Ele, Ele está dizendo que nós vamos viver eternamente com Ele, e Ele será a nossa recompensa, Ele será aquilo que vai nos manter firme, aquele que sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, aquele que se humilhou até a morte de cruz, é Ele que vai ser a nossa grande recompensa. Quando o texto vai dizer, dar-lhe-ei a estrela da manhã, o que é a estrela da manhã? Jesus é um dos símbolos da estrela da manhã, aquela estrela que no meio da escuridão, quando você não está vendo nada, de repente ela desponta em um espaço e você começa a ter uma visão de que algo está ali. Ao que vencer, dar-lhe-ei Cristo, a esperança da glória. Queridos, eu quero profetizar que todos nós aqui venceremos todo o engano, todos nós aqui permaneceremos firmes na santidade, nós reinaremos com Jesus. Eu fico imaginando o dia que Ele vier e convocar a sua igreja, e pessoas de todos os estados, países, línguas, nações, se encontrar com Ele nos ares, e nós podermos ver Jesus face a face e saber que tudo aquilo que foi pregado, tudo aquilo que foi ensinado se concretiza na pessoa de Jesus.
Não tem, sabe, prazer maior do que essa antecipação, do que nós esperarmos Jesus entregar para a gente a nossa coroa de vida eterna. E a igreja de Sardes, está lá em Apocalipse 3 e 5, Sardes era uma igreja que tinha uma fama de viva, uma fama de aparência, mas a Bíblia vai dizer que ela estava morta por dentro. E sabe, queridos, a pergunta que eu faço é: onde você quer ser conhecido? Nos céus ou na terra? Porque se for na terra, você precisa se preocupar com o que vão falar ao seu respeito. Você precisa se importar com a opinião dos outros. Se você quer ser conhecido na terra, você precisa da aprovação dos homens. Mas se você quer ser conhecido nos céus, querido, quando você dá a outra face, os céus reconhecem e falam: lá vai o meu filho perseverando. Quando você caminha a milha extra, os céus te reconhecem e falam: é com ele que eu vou fazer. Quando você vai lá e você perdoa essa pessoa que não para de te perseguir, os céus te reconhecem. E é por isso que eu volto a te perguntar: onde você quer ser conhecido? Porque a promessa para essa igreja é: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Essa é a promessa para quem permanece. Essa é a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. E sabe, queridos, quando o texto vai dizer que eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos, nós precisamos entender que existe um tribunal posto diante do Senhor, e que o inimigo está procurando construir um processo contra nós diariamente. E dependendo das nossas atitudes, ele é aquele promotor de justiça que vem com a acusação, que vem, sabe, com o apontamento, que vem com a condenação, e ele acusa e ele condena. Mas aquele que guarda o nome do Senhor, Jesus está dizendo: olha, eu vou confessar. Quando o acusador se erguer contra você, eu vou falar: Senhor, o nome dele está aqui escrito nos céus, está escrito no livro da vida, e esse daí nenhuma condenação há sobre ele. Sabe, queridos, Mateus 11 vai dizer, 5 e 11, bem-aventurados sois vós, que quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Queridos, a promessa para essa igreja é vestes brancas. Sabe o que vestes brancas quer dizer? Não tem mancha. Sabe, o inimigo tentou rotular você pela sua família, pelo jeito de você sorrir, pelo jeito de você falar, mas o que Deus está dizendo é que nessas vestes brancas não cola estigmas, não cola dedo apontado. Nessas vestes brancas é Deus que está olhando e te justificando, e te purificando e te honrando, porque você tem permanecido firme. E a promessa é: eu vou escrever o seu nome no livro da vida. E isso fala da segurança que nós temos da salvação. Outro dia, queridos, eu não vou fazer isso hoje, mas outro dia eu perguntei: quantos aqui tem convicção da salvação? Que se você morrer hoje, você vai para o céu morar com Jesus, e você vai viver a sua vida eterna com Jesus. E algumas pessoas, um número até bem significativo, não levantaram a mão. E isso é preocupante, porque entenda que o diabo, ele precisa da sua fé.
assim como Deus, Ele precisa da nossa fé para operar. Se você tiver incertezas, se você não tiver convicções firmadas, o diabo, ele vai vir e ele vai te acusar. E ele vai falar para você, você não está pronto para ser salvo. Se você morrer hoje, você vai para o inferno. O diabo vai vir e como um acusador que ele vai falar, olha, a sua vida precisa melhorar muito para você ir para o céu. E então você vai ficar em um lugar chamado em cima do muro. E nesse lugar, você nem está aqui se sentindo santo, lavado e remido no sangue de Jesus, mas também você não está no mundo, porque você sabe que o mundo não é lugar para você. Então, de alguma forma, essa palavra hoje veio para o seu coração, para afirmar que você é salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. O seu nome está escrito no livro da vida, e se não tiver, nós vamos escrever hoje, amém, queridos? Se o seu nome não tiver escrito hoje, nós vamos orar, e como igreja nós vamos concordar com os céus sobre o seu nome está escrito no livro da vida, porque é isso que diz o texto: ao que vencer será vestido de vestes brancas, sem condenação. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante dos anjos. Querido, Deus, Ele espera de nós esse lugar de convicção, esse lugar de segurança, de estabilidade, esse lugar que assim, o homem pode falhar, aquele investimento não deu tão certo, mas o nome de Jesus, a presença de Jesus é algo certo na nossa vida. O lugar para onde nós estamos indo, o que nós estamos construindo para a eternidade, a Bíblia diz que a traça não pode corroer, que a ferrugem não pode corroer. Então hoje Deus está falando para você sobre esse investimento eterno, que é a sua relação com Ele, e que você está aqui sentado trabalhando ela, que você está aqui sentado recebendo, sabe, queridos, dessa palavra de Deus que nos coloca, nos alinha no centro da vontade e do desejo dEle. E a sexta igreja é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela era fiel e perseverante, mas apesar de tudo, de todo o sofrimento, de tudo que ela passou, sabe, queridos, de tempo em tempo a fraqueza nos visita. A fraqueza, às vezes você é uma pessoa que está liderando, que você está, e às vezes as coisas começam a dar errado na sua vida, e de repente você começa a duvidar se de fato Deus tem algo na sua vida. Para essa igreja de Filadélfia, sabe, Deus está falando, olha, aquele que vencer as circunstâncias, aquele que entender as próprias vulnerabilidades e se posicionar e não negociar com a fraqueza ou com a tentação, eu farei de você uma coluna. E é incrível, queridos, como às vezes no momento de mais instabilidade na nossa vida, Deus manda palavras que não tem nada a ver, né? É como se Deus olhasse para a gente e falasse, ela precisa de algo, sabe, para falar contra esse sentimento. E é isso que está acontecendo aqui, porque Apocalipse 3 vai dizer, ao que vencer, para a igreja de Filadélfia, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e sobre ele escreverei o meu nome. Sabe, queridos, no momento em que essa igreja, ela estava fiel e ela estava perseverante, mas a pressão estava grande, Deus olha para essa igreja e Deus fala, ei, você não é instável, você não é vulnerável, mas eu faço de você uma coluna na minha casa, eu faço de você um lugar seguro para as outras pessoas olharem e desejarem também. Sabe, a coluna vai dizer, sabe, da honra e da permanência e da estabilidade, e um novo nome que Deus fala. E agora nesse texto, Deus não fala apenas do novo nome que Ele ia nos dar, mas Ele fala aqui, olha o que o texto diz, observem, olha, eu vou fazer
eu farei coluna no templo do meu Deus e sobre ele escreverei o meu nome. Sobre a coluna que é você, que Deus está te fortalecendo, Deus está te forjando, Ele vai escrever o nome dele. Sabe, em cima do seu nome Marcos vai estar escrito embaixo Jesus. Sabe, Jesus vai assinar embaixo da sua firmeza, da sua coragem, da sua ousadia. Jesus vai assinar o nome dele embaixo, queridos. E para terminar, a nossa última igreja é a igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja morna, uma igreja autossuficiente, e ela era uma igreja espiritualmente cega. E aqui, queridos, nós entendemos que quando nós conseguimos dobrar o nosso orgulho perante o nosso Deus, o governo dentro da gente muda. Sabe quando a vida está amarrada, quando a gente está andando em ciclos e a gente não está conseguindo sair do lugar? É porque existe um governo dentro da gente que não é o governo de Deus. Quando a gente coloca, sabe, Deus, quando nós colocamos o nosso orgulho perante Deus e nós falamos: Senhor, eu preciso enxergar, eu preciso ver pelos olhos dos outros, eu preciso ser corajoso de perguntar para minha esposa: o que você acha dos meus últimos 5 anos? Se você pudesse me dar um relatório do que você percebeu em mim nesses últimos 5 anos. Mas, queridos, isso é só para quem tem coragem. Porque você sabe que vai vir crítica, você sabe que vai vir coisas boas, porque essa mulher sábia que você tem do seu lado, mas você sabe que alguém de fora viu a sua falha, alguém de fora percebeu, e a gente precisa entender isso, que toda vez que nós nos erguemos em autossuficiência, que nós nos erguemos dizendo: nós não precisamos de ajuda, eu não falo da minha vida para ninguém, eu não conto os meus problemas para ninguém, então você vai ficar nesse lugar de autossuficiência, assim como estava essa igreja. E sabe, queridos, nós só governamos sobre territórios que nós conquistamos. Se você não conquistou essa área da sua vida que está presa, se você não trouxe alguém para lutar com você nessa área da sua vida, você não vai ter autoridade sobre ela. Então o que nós precisamos entender é que se a gente vencer por Jesus, nós também venceremos com Ele. Se você entender: Senhor, é pelo Senhor que eu vou fazer essa entrega. Não, eu sei que vai vir palavras duras, eu sei que esse alinhamento vai me custar algumas coisas, mas pelo Senhor eu vou vencer. Quando você fala pelo Senhor, com o Senhor entra na sua vida. Sabe, Jesus, Ele entra na sua batalha. Troque, querido, todas as áreas de compulsão, de vícios, de coisas que você não está conseguindo controlar por entregas radicais. Faça jejuns, faça propósitos com Deus, porque Deus vai te visitar nessa área. Sabe o que Deus diz para essa igreja? Que estava morna, que estava com uma cegueira espiritual. Deus olha para ela e diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. O que Deus está falando para essa igreja: olha, não importa que hoje você esteja fragilizada, você esteja fraca, mas existe uma força do alto vindo sobre a sua vida, existe um socorro do céu vindo te encontrar, existem anjos ministradores sendo liberados para lutar com você essa guerra, e você vai se assentar comigo no meu trono. Você não vai estar mais a partir dos lugares onde os demônios operam e você só está vendo o diabo em tudo que você olha. Não, você vai estar vendo a visão do meu trono. Aleluia.
E a visão do trono de Deus é essa, queridos. É quando nós enxergamos a partir dos olhos do Senhor. É quando nós não olhamos para a realidade a partir daquilo que a nossa alma aflita está afirmando. Mas nós olhamos com os olhos espirituais e enxergamos que Deus já está lá no nosso futuro. E Ele já está dizendo, não importa que hoje você está passando esse tempo, mas existe um trono de domínio, de governo aguardando por você. Sabe, queridos, às vezes a forma como nós interpretamos o comportamento das pessoas que estão ao nosso redor pode nos fazer impedir de vencer com Jesus. Porque tem pessoas que estão tão fragilizadas ao nosso redor, que elas estão atraindo todo tipo de doença e elas estão de alguma forma sendo um fardo sobre elas mesmas, e a gente está lá querendo ajudar de alguma forma, a gente está lá querendo, sabe, dizer o que essa pessoa precisa fazer. Mas deixa eu ensinar algo para vocês sobre discernimento. Quando nós temos um discernimento sobre uma situação que a pessoa está enfrentando, ou até mesmo que a gente está enfrentando, discernimento, o objetivo dele, ele não é para nos fazer sentenciar. Eu discerni, pronto, fulano está com os demônios no couro. Não é sobre isso. Pronto, eu discerni, essa pessoa precisa de um psiquiatra. Eu discerni. Entenda que discernimento é para que, assim como Deus nos trata, Ele nos olha e Ele percebe a nossa condição de pecador, de caído, mas Ele discerne que existe um trono, que existe uma outra realidade no céu nos aguardando. Então o discernimento, ele não serve para sentenciar, mas ele serve para nos dar estratégias na hora da nossa luta. Ele serve para nos dar estratégias para influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, queridos, às vezes nós caímos até mesmo nos dons que Deus nos deu. Tem pessoas que têm capacidade de fazer leituras do outro que são incríveis. E isso é divino, foi Deus que deu. Mas Deus não te deu capacidade de ler essa pessoa que está ao seu lado, para você não acreditar nela, para você colocar todas as suas fichas nessa pessoa e talvez estar sentado aqui debaixo de uma grande frustração, porque essa pessoa não está te entregando aquilo que você gostaria que ela te entregasse. Hoje o Senhor está de alguma forma bradando nesse lugar e falando que você vai se assentar com Ele num trono, um trono em que é o governo dele, não é a sua dor, não é o seu sentimento. Se você discerniu, é para você orar o contrário. Tem um livro que eu acho que a gente ainda tem na nossa livraria, chamado Traduzindo Deus. É a história de um profeta que Deus usava ele em situações muito diferentes, muito inusitadas. Então ele vai contar vários testemunhos nesse livro. E nesse livro ele vai ensinar sobre isso, que quando você vê uma realidade, não é para você conversar com ela, é para você chamar a outra realidade, é para você traduzir Deus para aquela realidade. Ei, realidade de tristeza, qual é a tradução de Deus? Alegria. Então, se eu vejo alguém que está desanimado, é isso que a gente está vendo nas 7 igrejas. Jesus, ele está falando que nós vamos vencer não por aquilo que está acontecendo na nossa vida hoje, mas é por quem Ele é na nossa vida. Então toda vez que nós olhamos para uma situação difícil, nós chamamos a realidade do céu, então a presença de Deus é liberada, a presença de Jesus é liberada toda vez que nós cumprimos um princípio dele. Toda vez que você vai lá e você faz igual a Jesus. Como eu preguei aqui alguns domingos atrás, que Estevão, o primeiro mártir, ele foi, quando ele estava sendo apedrejado, ele usou as mesmas palavras que Jesus usou. Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então entenda que os céus reconhecem e respeitam quando você está imitando Jesus. Os céus param quando um comportamento é conhecido no céu e esse comportamento é repetido na terra. E é isso que Deus está fazendo aqui conosco nessa noite. Então, queridos, para que, sabe,
Jesus, ele libera essas cartas ali, aquelas 7 igrejas. Era para que houvesse uma leitura do coração. Igreja, nós estamos aqui domingo após domingo recebendo palavras, mas nós precisamos sondar o nosso coração na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Por que que Jesus escreve? Porque nós precisamos permanecer até o fim. Por que que Jesus escreve? Porque nós precisamos ter uma visão da vida eterna, muito nítida, daquilo que são valores eternos. Por que que Jesus escreve? Para que a gente olhe para Ele como nosso vencedor supremo. E eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Queria convidar o louvor aqui. E quando Deus me deu essa palavra, eu senti muito forte no meu coração liberar, de força, de resistência sobre a igreja. Eu senti muito forte sobre coisas que nós estamos vencendo, e que Deus vai entrar com a graça, com a energia do alto sobre essa área da sua vida, porque essa é a palavra do Senhor. Ao que vencer, eu farei assentar comigo no trono. Ao que vencer, eu vou te dar um novo nome, uma nova natureza. Sabe, querido, toda essa batalha que você está enfrentando vai criar um subproduto, um resultado de glória de Deus na sua vida, de testemunho de Deus na sua vida. Aquele que vencer herdará todas as coisas. Apocalipse 21:7, e vai dizer: e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Coloca a mão no seu coração agora e sinta como se fosse a mão do próprio Deus tocando o seu coração. E Ele está te dizendo assim: viu, filho, eu trouxe você aqui para você se lembrar que você é um vencedor. Que por mais que a vida te deu tantos tombos, por mais que de onde você esperava não veio, você é um vencedor. Por minha causa, você tem a assinatura do meu nome. Talvez tenha pessoas aqui que não tem nem o nome do pai na certidão, porque o pai não registrou você. Mas hoje você vai sair daqui entendendo que você é coluna, e que sobre essa coluna está posto o nome de Jesus, o selo do alto sobre a sua vida. Ah, querido, se você pode sentir essa liberação de força, comece a levantar as suas mãos em rendição, em entrega a Deus, em saber que é dele que vai vir tudo o que você precisa para entrar nesse tempo na sua vida. É do alto que virá as suas respostas. Não virá da bolsa, não virá da economia, mas virá do alto. Eu sinto Deus liberando aqui sobre nós, queridos, acessos à presença, acessos a informações. Eu sinto um governo do alto vindo tão forte sobre a nossa vida. Nós não vamos querer andar sem a direção de Deus mais. Nós não vamos querer sair de casa sem saber: Senhor, esse é o lugar que o Senhor tem para eu ir. Nós não vamos, queridos, dar um passo sem que Deus dê paz ao nosso coração sobre os nossos próximos passos. Eu quero liberar uma sensibilidade espiritual nesse lugar, nessa noite. E se você precisa dessa sensibilidade, se você precisa estar cada vez mais conectado à voz de Deus, comece a liberar uma canção, comece a adorar ao Senhor nesse lugar. Que os céus ouçam a sua adoração, que os céus ouçam a sua voz de entrega nessa noite. Aleluia, aleluia. Doce Espírito Santo, nós te adoramos, Jesus. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Sobre a terra e céu, pra ser
Vamos declarar isso. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra. Diga o teu nome. O teu nome é o mais alto, o teu nome é o maior, o teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. O teu nome é sobre todos. Vamos exaltar o nome do Senhor Jesus nessa noite. Teu nome é o mais alto, teu nome, o teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. O teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Se você é alguém que nunca fez essa oração de entregar a sua vida para o governo completo de Deus, para que Deus escreva o seu nome no livro da vida, eu queria convidar você a vir aqui na frente, porque nós vamos orar com você. Hoje o seu nome vai estar escrito nos céus, e toda vez que você dobrar os seus joelhos, toda vez que você clamar o nome do Senhor, o seu nome será conhecido no céu. Se tem alguém, saia do seu lugar e vem aqui para frente, porque a igreja quer te acolher, a igreja quer te amar, enquanto nós declaramos que o nome dele é santo, é todo poderoso. Se você sentir no coração, saia do seu lugar e venha receber essa oração. Nós te adoramos, Senhor, tu és amado nesse lugar. É o maior, o teu nome é sobre Tronos e domínios, governos e poderes. O teu nome é sobre todos. O nome dele é o maior, o teu nome é o mais alto, o teu nome é o maior, o teu nome é sobre todos. Aleluia, aleluia, Senhor. Essa é uma noite de convicção, Pai. Essa é uma noite de convicção, Pai, de quem nós somos, o Senhor, e quem Tu és para nós, Senhor. Nós entregamos a vida, Pai, de cada uma dessas pessoas que o Senhor conhece pelo nome, que o Senhor, Pai, sabe, Deus, quantos fios de cabelo há na cabeça de cada um deles, que o Senhor os amou desde a eternidade, que o Senhor pensou neles, Pai, e hoje o Senhor arquitetou para eles estarem aqui e receberem essa palavra. Por isso, Senhor, nós liberamos como igreja agora, Pai, nós declaramos como igreja agora, Senhor, Pai, que eles serão conhecidos nos céus, e quando eles orarem, eles não estarão orando só, mas eles estarão fazendo parte, Senhor, da voz da igreja do Senhor na terra, aquela que o Senhor se entregou por ela, que o Senhor morreu por ela, Pai, em nome de Jesus. Eu queria que vocês repetissem comigo agora: Deus, em nome de Jesus, receba a minha vida, o meu coração. Hoje eu reconheço que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, e eu não quero viver longe de Ti. Eu não permito mais que o inimigo traga confusão na minha mente a respeito de quem eu sou e onde o meu nome está, porque eu Te peço agora, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Querida, adore ao Senhor com esses filhos amados. Adore ao Senhor. Levante a sua mão nesse lugar. O mais importante, o mais poderoso está aqui. Obrigado, Pai. Vamos, igreja, erga a sua voz. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso. Aquele que é eterno, sublime, todo-poderoso, aquele que é o início e o fim, aquele que tem nas suas mãos a chave da vida e da morte, aquele que venceu por nós, aquele que deixou a sua glória, aquele que é exaltado nos céus, está sentado à direita de Deus. Nós o entronizamos na nossa vida, nós o entronizamos no nosso coração. Não há outro Senhor sobre nós, o senhorio é todo teu. Por isso vem e faz como tu queres, nos direciona para o lugar que o Senhor quer direcionar. Rabacheia Rabás, nós honramos o teu nome posto sobre a nossa vida, nós honramos o teu nome, Jesus. Aleluia. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, lindo, eterno. Ele que está sentado em um alto e sublime trono. Dê um sorrisão para os céus agora. Deus está sorrindo sobre nós, sorria de volta para Ele. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua doce presença entre nós. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Que você seja bendito ao entrar e bendito ao sair. Que seja conhecido o seu nome nas regiões celestiais pelo aquele homem e aquela mulher com quem Deus vai. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Abrace essa pessoa. Diga o quanto foi bom estar adorando a Deus junto com ela. Queridos, o pastor Luiz André está passando bem. Mais um milagre. Aleluia. Obrigada pelas orações. Nosso culto, quarta na CN. Você que está conectado conosco através do YouTube, que está aceitando Jesus ou está se reconciliando com o Pai, coloca aqui no chat, porque nós queremos entrar em contato com você. Então coloca aqui: eu estou aceitando Jesus, eu estou me reconciliando com Ele, e
E eu te convido também para reconhecer o QR Code que aparece na tela, para que nós possamos entrar em contato com você e ser essa ponte de Deus para a sua vida. Eu reforço a todas as mulheres da comunidade das nações e você, mulher que está nos assistindo, que dia 3 é dia de Modeladas Day. A partir das 18 horas, aqui na igreja nós temos o projeto Abraçadas e o culto Modeladas Day a partir das 19h30. Então você, mulher, não deixe de estar presente aqui, convide uma amiga, porque eu creio que será um tempo muito especial. Vai estar aqui ministrando a Bispa Raquel, a pastora Rose e a doutora Neiliane Onofre, com um tempo muito especial sobre criação de filhos, uma educação saudável para os filhos. Então você, mulher, já tem uma data marcada dia 3 de novembro, a partir das 19h30 aqui na Comunidade das Nações. E você que já está saindo, não deixe de se inscrever para o nosso último impacto missionário, que vai acontecer no próximo mês, no dia 28, 29 e 30. Você pode abençoar indo, você pode abençoar orando, doando, você pode ser mão de Deus para aquela comunidade. Então não deixe de se engajar nesse projeto. Nós voltamos com mais transmissão aos domingos, no culto das 10 horas, no culto das 17 e 19h30. Tenham todas uma ótima noite, uma ótima semana e até a nossa próxima transmissão.